pessoal, eu tô aqui com vocês hoje para resolver questão de porcentagem, então vamos começar lendo a questão. O preço de determinado produto sofreu 3 aumentos mensais consecutivos de 10%, e no quarto mês teve uma redução de 25%. Se o produto custava R$ 1.000 antes dos aumentos, o seu custo após a redução foi. Então, essa questão a gente tem algumas formas de fazer ela. A gente pode pegar esse valor de R$ 1.000 e ir fazendo um por um, né? Tipo, um aumento sucessivo por vez e depois o desconto, mas a gente também pode fazer pelo fator multiplicativo, que é a minha forma favorita. Então, como é que eu faço? Eu multiplico os fatores multiplicativos de cada aumento e desconto que ele dá, e depois eu pego esse fatorzinho, certo? De multiplicação que a gente vai encontrar, e multiplico pelo valor que ele falou que custava o produto. E no caso dessa questão, é o valor desse produto, mas poderia ser qualquer outra coisa, certo? Qualquer outro valor que sofreu esse aumento ou esse desconto sucessivo. E aí, como é que eu faço? Eu pego um aumento de 10%, significa que eu acrescentei, né, 10% ao inteiro, né, ao 100%. E isso, em forma decimal, ficaria assim. Eu já tinha um inteiro, certo? E eu somei com 10%. E por que que esse um é assim? Porque a gente sabe que o 10% ele pode ser assim, ele pode ser o 10%, que seria o outro 10%, e ele também pode ser representado na forma decimal. E isso é somado ao inteiro, né, que equivale ao valor cheio, é, que é um, certo? Em decimal. Da mesma forma que se a gente tiver 100% somando 10%, a gente vai ter 110%. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Sendo que ele fala que foram feitos 3 aumentos, né, sucessivos, de 10% cada um. Então, o meu fator vai ser 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Isso aqui vai dar pra gente 1,331. O que significa que a gente vai ter um inteiro, certo? Mais, né? 0,331. Isso em porcentagem significa que esses 3 aumentos sucessivos, isso já é interpretação até para outras questões, que 3 aumentos sucessivos de 10% significa que a gente seria equivalente a um único aumento, né? De 31,1%, certo? Segundo essa contazinha que a gente faz pelo fator multiplicativo. Sendo que ele fala que não só houve um aumento, também houve um desconto. E esse desconto foi de 25%. Como a gente quer saber o valor que a peça vai ficar, eu não vou multiplicar por 0,25. Se eu multiplicar os R$ 1.000 por 0,25, eu vou tirar de R$ 1.000 quanto equivale aos 25%. Sendo que eu não quero tirar esses 25%, eu quero ficar com o que sobra, que é os 75%. Então, eu vou pegar esse fator multiplicativo, que corresponde à quantidade que a gente iria multiplicar o nosso número, por 0,75, que equivale ao nosso desconto, tá certo? Desconto que foi dado sobre a peça. Então, o nosso fator multiplicativo, ele vai passar a ser a 0,99825. E o que isso significa pra gente? Lembra que eu falei que quando eu tenho um, significa que é um inteiro? Se esse número aqui tá menor do que um, significa que essa peça ela vai receber um desconto tão grande que ela vai ficar menor do que o valor que ela era antes, entendeu? E aí, para saber quanto a peça vai custar após esses aumentos desse desconto, a gente faz o valor da peça, que é R$ 1.000, vezes o nosso fator multiplicativo, que é 0,99825. E aí, nesse caso, é só andar a vírgula, a gente vai ficar que a peça ela vai custar 998,25 centavos, que é o nosso gabarito de letra B. Se essa forma de resolução fica confusa para você, aí você faz de um por um. A questão é que você vai demorar um pouco mais de tempo. Mas olha, se a gente pegasse os R$ 1.000, certo? E acrescentasse 10%, a gente ia ter R$ 1.100, certo? Aí ele vai sofrer outro aumento de 10%. Então, a gente vai ficar com R$ 1.210. Ele vai sofrer mais um aumento de 10%. Aí a gente vai ficar com R$ 1.331. E agora ele vai sofrer uma redução de 25%. E aí, se vocês calcularem isso, a gente vai achar 9.900, 9.998,25, tá certo? Daria no mesmo, você só demoraria mais tempo calculando os 10% e, no caso final, os 75% que vai sobrar, né? Que é essa redução de 25%. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a nossa próxima resolução.